Olá pessoal, então essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre a evolução das tartarugas. Caso você não tenha visto ainda a primeira parte, então eu recomendo que você assista, porque senão você não vai entender muita coisa do que eu vou falar aqui nesse vídeo, então, porque é uma continuação do primeiro. Então, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Nós estávamos falando de uma fala do Marcus Eberlin a respeito da evolução das tartarugas. E, segundo Marcus Eberlin e também vários outros criacionistas, se a evolução fosse verdade, nós não deveríamos encontrar, ou melhor, dizendo nós deveríamos encontrar no registro fossilífero algumas formas transicionais que mostrassem então a evolução, ou como que teria ocorrido a evolução de um animal sem um casco, parecido com uma tartaruga, passando então por estágios intermediários de talvez um meio casco até chegar a uma tartaruga com casco completo. Nós estávamos falando no primeiro vídeo que, na verdade, até o ano de 2008, em meados de 2008 ou 2009, de fato, esses fósseis eles eram praticamente desconhecidos. E o fóssil mais antigo que nós conhecemos na época é do Proganochelys. No entanto, a partir do ano de 2009, houve uma publicação na revista Nature, por Lee e seus colaboradores, onde eles descreveram então alguns fósseis que aparentemente representavam o fóssil de uma tartaruga com um meio casco. Esse fóssil apresentava algumas características, como, por exemplo, a presença de um plastrão bastante desenvolvido. Se você não lembra ou não sabe o que é um plastrão, recomendo então que vocês assistam a primeira parte. Então, essa tartaruga apresentava um plastrão desenvolvido. No entanto, faltavam algumas partes da região da carapaça, ou seja, da parte dorsal do animal. Então, algumas placas que compunham a região dorsal, como por exemplo as placas pleurais e as placas marginais, estariam ausentes neste fóssil, estando presentes apenas as placas neurais. Então, vários trabalhos têm sugerido que a Odontochelys ela estaria na base da evolução ali do grupo das tartarugas, que as tartarugas atuais elas formam um grupo que na biologia nós chamamos de clado, ou seja, que seria um grupo que inclui todos os descendentes de seu ancestral comum. E este clado que nós denominamos Testudinata, ela inclui tartarugas atuais, dois grupos que nós chamamos de Pleurodira e Cryptodira. Sendo assim, a Odontochelys ela representaria um ramo lateral que teria se originado de um mesmo ancestral comum, que teria dado origem ao outro ramo que originou as tartarugas atuais. Então, de um lado nós teríamos o ramo que originou o Odontochelys e do outro lado o ramo que teria originado as tartarugas atuais, e incluindo algumas outras formas fósseis, como por exemplo o Proganochelys. Neste sentido, o que tem sido defendido então por alguns pesquisadores é que Odontochelys provavelmente ela compartilha um ancestral comum com as tartarugas atuais, cujas características ou caracteres que nós podemos listar que unem esses dois grupos seria a presença de um plastrão desenvolvido, a adição de duas vértebras cervicais e a presença de placas neurais ou pelo menos protoplacas neurais. Então estes seriam os caracteres que uniriam então esses dois grupos, o grupo formado pelo Odontochelys, que estaria o Odontochelys, e o outro grupo que inclui a Proganochelys e as formas atuais de tartarugas. E nós comentamos também que existem vários pesquisadores que defendem que um grupo de vertebrados terrestres chamado Eunotosaurus também compartilha uma série de características com esse grupo de tartarugas, sejam elas as tartarugas atuais e as tartarugas primitivas, que são bastante sugestivos de um compartilhamento de uma ancestralidade comum entre esse grupo de vertebrados, chamado Eunotosaurus, e todas essas tartarugas, tanto aquelas com casco já bem formado, quanto aquelas com meio casco, como é o caso do Odontochelys. Então, resumindo, o que nós teríamos é o seguinte: a partir de um tronco ancestral, nós teríamos a divergência a partir de populações ancestrais de vertebrados terrestres, que teria, de um lado, originado o ramo que originou os Eunotosaurus, e do outro lado teria originado um outro ramo de origem ao ancestral comum entre todas as tartarugas atuais e as tartarugas mais primitivas, que é o Odontochelys. Portanto, a partir desse ancestral comum, teria se ramificado a linhagem de Odontochelys, que são as tartarugas com meio casco, e do outro lado, no outro lado do ramo da árvore filogenética, nós teríamos então o surgimento do ancestral comum, compartilhado por todas as tartarugas atuais, ou seja, um ancestral comum que teria dado origem ao grupo que nós chamamos de Testudinata.
E neste caso, nós, dentro do grupo, do clado dos Testudinata, nós não teríamos apenas tartarugas atuais, mas também alguns grupos distintos, como é o caso do Proganocheles. Mas agora vem o ponto mais interessante. No ano de 2018, foi publicado um novo artigo na revista Nature, inclusive pelos mesmos autores que haviam descrito o fóssil do Odontocheles. Esse mesmo grupo publicou um novo artigo no ano de 2018 descrevendo um novo achado, ou seja, um fóssil de uma nova tartaruga. Essa tartaruga ela seria datada em torno de 228 milhões de anos, ou seja, ela seria um pouco mais antiga do que o Odontocheles, que teria em torno de 220 milhões de anos. Dentre as várias características que esse fóssil apresenta, existem pelo menos 3 delas que chamaram bastante atenção. Primeiramente, esse fóssil aparentemente apresenta um bico córneo sem dentes, costelas dorsais mais alargadas e ausência de carapaça e plastrão. Esse fóssil foi então denominado de Eorhynchocheles sinensis, ou seja, nós temos agora a evidência de um outro grupo, de um outro tipo de animal que aparentemente é uma tartaruga, apresenta algumas características que o assemelham a uma tartaruga. No entanto, o que chama bastante atenção é que esse fóssil não apresenta nem plastrão e nem carapaça. Com a descoberta desse novo fóssil, os autores inclusive apresentaram uma árvore de parentesco evolutivo, né, que nós chamamos de cladograma, né, que representa essas relações de evolução entre os organismos, e nessa nova proposta foi incluído então o fóssil do Eorhynchocheles, que estaria então mais próximo da base da árvore evolutiva do que o Odontocheles. Ou seja, na situação anterior, até antes de 2018, nós tínhamos o Odontocheles como uma das tartarugas mais primitivas, e agora, a partir do surgimento desse novo fóssil, né, de 2018, nós temos o Eorhynchocheles na base dessa evolução. Em contrapartida, o fóssil do Eunotossaurus, ele basicamente permaneceu no mesmo posicionamento, também na base da árvore evolutiva, ou seja, ele seria um fóssil mais basal ainda do que o Eorhynchocheles. Trocando em miúdos, como que teria ficado então essa árvore evolutiva? Mais próximo da base, nós teríamos o ramo que teria dado origem então ao Eunotossaurus, e Eorhynchocheles seria uma forma mais basal do que o Odontocheles. Enfim, é importante a gente sempre frisar que todos esses dados eles são bastante interessantes, mas é sempre importante a gente lembrar que na ciência sempre há controvérsias e sempre há autores que vão divergir ou que vão discordar de alguma coisa ou outra. Mas o fato é que nós temos sim fósseis que apresentam uma série de características que indicam então como que teria ocorrido essa transição de um animal parecido com uma tartaruga, mas que não tinha um casco, até chegar numa situação em que nós temos agora um animal como uma tartaruga com um casco todo completo. Então, lá atrás nós teríamos primeiro, na origem das tartarugas, né, um grupo de animais parecidos com os Eunotossauros, que eram animais basicamente sem casco, depois seguido por Eorhynchocheles e finalmente chegando em Odontocheles e Prognacheles e as formas mais atuais de tartarugas. Ou seja, essas transições elas estão relativamente bem documentadas. Inclusive, alguns autores têm até feito uma comparação dos fósseis que nós temos hoje para a origem das tartarugas com os fósseis que nós temos que documentam, né, a origem e evolução das aves, por exemplo. Enfim, apesar de todas as possíveis controvérsias que possam haver em cima desses fósseis e das interpretações que os paleontólogos dão em cima disso, o fato é que nós temos aí fósseis muito interessantes que podem mostrar, de fato, como que teria ocorrido esta transição. E que não, as tartarugas, elas não surgiram no registro fóssil prontas, como nós a conhecemos. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado claro, e até a próxima.